Paulo, você imagina o chutezinho da beira do sofá. Imagina a dor 10 vezes mais. Ai, ai, Isa, nem te conto. Vamos lá. Bora dar aula que a gente esquece. Então, boa noite. Hoje, dia 14/4, aula de TCC1. Nós vamos falar hoje sobre metodologia e a gente vai falar um pouquinho mais sobre revisão bibliográfica, revisão da literatura. Algumas pessoas me pediram ajuda na introdução, que estão com dúvida. Então, hoje a gente vai fazer um compilado das três coisas, tá? E aí a gente vai relembrar como fazer as três coisas. E quando a gente finalizar essa parte, eu espero que, assim, para quem não for viajar, para quem não for sair, né? Aproveita o feriado da agora, aproveita o feriado da semana que vem, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa turma. Essa turma aqui eu tenho mais de 30 alunos e normalmente as aulas dela não passam de 15. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque aí o aluno chega no orientador e fala assim: eu não estou sabendo fazer nada, eu não estou conseguindo escrever nada. Aí o professor me pergunta, mas e aí? Aí eu falo, e aí que eu estou dando aula, se seu orientando assistisse, seria mais fácil, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. Isso é geral, com as turmas de TCC. E só para vocês lembrarem, vamos lá na nossa plataforma, só para vocês caírem um pouquinho na real, hein? Eu não sei como anda isso. Ó. Tá aqui. Metodologia e introdução, dia 17 de abril. Hoje são 14, 17 é segunda ou é domingo. 1º de maio, né? Já coloca o referencial teórico. Aí, assim, o tanto que vocês conseguirem fazer dele, né? Não precisa estar completinho, mas dia 15 de maio tem que estar pronto, tá? Cronograma, recursos e resultados esperados em uma aula a gente faz porque eu já dou o modelo pronto. Mas essa parte do referencial teórico e da introdução é a que pega mais tempo. Então, vocês têm um mês aí, ó, dia 15 de maio, para estar com isso completamente inteiro, tanto introdução quanto referencial teórico. Então, essa é a minha maior preocupação hoje. Tem gente que postou para mim só o tema tal e não mexeu em mais nada. Então, será que vocês estão fazendo? O que vocês estão procurando? Certo? Então, eu tenho essa preocupação. Se vocês realmente estão fazendo, estão esperando o mundo girar e não sei. Então, assim, bora acordar para a vida. Aproveita o feriado aí para vocês colocarem a vida em dia, porque dia 15 de maio vocês têm que ter introdução e referencial teórico inteiro e é a parte mais demorada do trabalho. Me deem um ok aí para eu saber que vocês estão aí, vocês estão escutando. Bora. Ok. Sei que, né? Sei que a gente precisa, nós precisamos. As abas que vocês precisam de postar está aqui, ó. É só clicar e postar. Lembra que eu falei que é para postar no arquivo de Word ou já no arquivo do modelo. Aqui já é no modelo, ó. Dia 3 já era para postar o modelo aqui. É só clicar aqui e postar. Como aqui, ó. Clica em cima do link, vai abrir o lugar para poder anexar o trabalho. Lembra que já é no modelo. Professora, mas eu não sei cadê o modelo. O modelo está aqui. No lugar escrito modelo. Ops. Espera. O modelo está aqui no lugar escrito modelo. Outra coisa. Professora, mas eu não estou lembrando como que faz citação direta e indireta, porque eu perdi tal aula. Aqui tem uma aula gravada inteirinha, 50 minutos falando o resumão de citação direta e indireta. Aqui estão as citações e aqui estão as referências. Isso aqui está um tópico chamado material importante. Ok? Então,
Não esqueçam disso, certo? Tanto faz, tá, Isabela? O professor ele pode ter pedido primeiro o referencial teórico, como ele pode ter pedido primeiro a introdução. É igual eu falei no início da disciplina, né? Vocês vão seguir na ordem deles, certo? E revisão da literatura, referencial teórico, fundamentação teórica, é tudo a mesma coisa, tá? É o mesmo tópico. É porque revisão da literatura, porque você tem que pesquisar na literatura. O que você está fazendo quando você faz a revisão da literatura? Um referencial teórico, porque você não está na prática ainda, certo? Como você faz isso? Fundamentando. Então, são os 3 nomes que podem ter nesse tópico. Entendeu, Isa? Então, bora lá? Bora relembrar? Então, olha só. Minha introdução. Eu coloquei para vocês no modelo de vocês, bonitinho do modelo. Eu coloquei para vocês algumas dicas de como que vocês vão fazer a introdução. Eu já havia explicado isso na outra aula. Ó, quando vocês abrirem o modelo, vocês vão verificar que dentro dele eu fiz alguns textos para tentar ajudá-los a fazer o TCC, para quando vocês olharem o modelo, vocês possam também lembrar da aula, né? Então, por exemplo, o que tem que vir na introdução? A introdução é aquela parte onde você tem que apresentar para o público sobre o seu trabalho. Então, a introdução do seu trabalho, normalmente eu tenho que seguir uma linha de raciocínio. Então, eu tento buscar uma linha cronológica com esse raciocínio. Então, eu vou. Então, eu vou tentar colocar, por exemplo, a história sobre o meu tema. Eu vou tentar buscar, por exemplo, no segundo parágrafo, a história desse seu tema para o Brasil e para o mundo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Vamos dar o exemplo que seu trabalho está falando sobre autismo. Então, primeira coisa que você vai falar, o autismo no mundo, né? O autismo já foi selecionado com um estudo que no mundo tantas crianças quantas pessoas são consideradas no espectro autista. Aí vem, no Brasil, a última década vem se descobrindo mais sobre o autismo, pois tantos por cento da população, né? Aí você explica sobre isso no Brasil, um exemplo. Depois você vai explicar o que é autismo, certo? Então, o que é o autismo? Então, você explicou a parte disso do histórico, né, do mundo. Você explicou sobre isso, o histórico no Brasil. E você explicou sobre isso, um histórico do que é muito importante você explicar o que é seu tema. Você precisa de falar sobre o que é seu tema para que as pessoas conheçam já na introdução. Então, é muito importante que você faça essa linha cronológica. O que mais que tem que ter na sua introdução? Vamos pensar no nosso terceiro parágrafo. Eu preciso de falar sobre a importância desse tema, um benefício sobre ele. Então, por exemplo, se conhecer sobre o autismo é de extrema importância, porque, segundo Silva 2020, as crianças precisam de se solidarizar. Enrolou, peraí. As crianças precisam de ter boas relações com as outras, e na escola isso é muito importante. Então, vocês vão poder colocar sobre isso, né? Aí tem uma parte que não é benefício, tem um outro parágrafo que a gente pode falar sobre algo que não é bom. Então, por exemplo, hoje em dia o autismo ainda não é conhecido por todos, pela população, devido a tal forma, então você coloca algum fato negativo. Por último, você fala um pouco mais sobre isso, da forma que você melhor encontrar.
Então, eu posso utilizar essa linha de raciocínio no meu trabalho, porque aí eu vou ter, né? Não sei por que não abriu, gente. Porque aí eu teria uma forma melhor de desenvolver o meu trabalho em si, falando sobre um histórico geralzão, falando sobre o que não é geral, falando um pouquinho sobre cada parte do meu trabalho. Deixa eu mostrar um trabalho pronto para vocês nessa linha de raciocínio. Eu queria abrir o modelo, mas o modelo não quer abrir. Só porque eu falei, agora ele vai abrir. Ou não. Não, né? Vamos lá, vamos ver um pronto. Então, aqui é um TCC de Ciências Contábeis. TCC 1. Tema. Problema. Introdução. Ó. Primeiro parágrafo. O trabalho dos meninos é sobre terceiro setor, né? Então, primeiro parágrafo, elas explicam quando é o histórico um pouquinho, né? Sobre o terceiro setor no mundo, ó. São entidades sem fim lucrativo, né? Nos Estados Unidos, tal, tal, tal. Então, você explicou aqui sem a parte da história. Aí, no segundo parágrafo, as meninas falaram sobre isso na América Latina, né? Aí vem dessa forma, começa a tomar tal, até chegar no Brasil. Então, falou da história, chegou aqui atual, ó. As entidades possuem um papel muito importante, apresenta a gente na população vulnerável. Aí vem o conceito que eu falei para vocês. Terceiro setor são instituições sem fins lucrativos, expliquei o que é para a população. As meninas colocaram aqui uma lei falando sobre o terceiro setor, que também fica legal, né? E aí elas colocaram aqui a parte de benefício, que torna ao público essencial, e uma parte aqui que torna essa parte mais ruim, que é porque o contador tem que ter informações e tal, tal, tal. E aí as meninas fizeram sobre isso e já vai vir aqui o objetivo, né? O objetivo geral, que vocês já fizeram, e objetivos específicos aqui das meninas, falando sobre o trabalho delas, e aqui a justificativa que vocês também já fizeram, falando sobre a importância do terceiro setor e etc. Né? E aí, a introdução, então, eu posso seguir essa linha de raciocínio. No modelo, ver se eu consigo aqui. No modelo, na hora que eu for lá na introdução, eu coloquei para vocês esse exemplo no texto. Deixa eu ver se ele vai. Demorando. Aqui, ó, tema. Aí eu vim aqui explicando para vocês o que é tema. Ó, problema, como se fazer, e a introdução. Dar uma ideia ao leitor do que trata o projeto de pesquisa em questão. Aí aqui eu coloquei o exemplo para vocês, ó. Tente fazer um parágrafo sobre o que é seu tema, informações sobre esse tema seu no mundo, aquela parte do histórico, informações sobre esse tema seu no Brasil. Se você tiver alguma informação em Goiás, por que estudar desse tema? Então, aqui tem alguns exemplos que vocês podem utilizar. Nesse modelo de vocês, né, eu coloquei o que são os objetivos, ó, expliquei na etapa. O que é a justificativa? O que você responde na justificativa? Para quem? Por quê? Então, dentro do modelo, eu tentei explicar para vocês algumas partes importantes dos trabalhos de vocês, certo? Por enquanto, vocês estão me acompanhando? Como é que tá? Essa parte da introdução tá tranquilo. Tranquilo? Beleza, nós vamos para metodologia, tá? Deixa eu só mostrar mais uma introdução para eu ver se vocês aprenderam mesmo.
Deixa eu pegar uma aqui. A introdução eu fiz e meu professor acabou de mandar, corrigindo. Coisa e eu boa. já vou terminar a correção e já envio para a senhora até domingo. Ó, vamos pensar numa segunda introdução aqui. Essa introdução aqui é um trabalho da Letícia, que falava também sobre o terceiro setor. Ela fez assim, ó. Colocou aqui o que são as empresas de terceiro setor, é uma pesquisa no mundo desde 2013. Aí ela fez um levantamento desse ranking, né, realizado nas empresas daqui. Espera aí, tem alguém querendo entrar? Então veio aqui esse ranking, né, tentando mostrar o porquê, né, desse estudo. Vem aqui a visão do que é o terceiro setor, que é aquele conceito que eu falei para vocês. Aqui, sobre as estruturas, as vantagens e as desvantagens, falando sobre isso. E aqui vem falando sobre aquela parte positiva, né? As pesquisas relacionadas, tem expansão, e aqui vem falando sobre a parte mais negativa. E depois já entra o objetivo geral e o objetivo específico. Ok. O que nós precisamos de saber? Onde que vem a minha citação direta e indireta que vocês já aprenderam? Vem aqui, ó. Em cada parágrafo que eu faço, eu tenho que me basear em um autor. E eu ensinei para vocês que se for a citação no final do parágrafo, ela vem em caixa alta, igual está aqui. Aqui é uma citação de um autor. Se for uma citação inserida no texto, ela vai vir assim, igual eu já ensinei para vocês e pedi para vocês anotarem em uma folhinha, né? Inserida no texto, final do parágrafo. Professora, mas tem que pôr página? Quando é citação direta, é bom colocar a página. Aqui foi a forma que eu expliquei para vocês. Todo parágrafo tem que ter citação, professora? Todo parágrafo da introdução, todo parágrafo da revisão da literatura, sim. Justificativa, nem tanto. Se você não quiser colocar, não precisa. Objetivo, não tem citação. Metodologia, eu ainda vou ensinar agora. Mas, até aqui, introdução e revisão bibliográfica, ou referencial teórico, que é a mesma coisa, cada parágrafo que eu faço, cada parágrafo eu vou olhar um autor, ou dois autores, ou três autores. Professora, mas eu li 3 livros. Eu li 3 livros e nesses 3 livros eu quis fazer esse parágrafo. Beleza, você vai citar os 3 autores. Não, você não pode, hora nenhuma, fazer sem você citar de onde você fez, de onde você retirou, do artigo que você retirou. Por quê? Porque senão é plágio. Outra coisa, vocês aprenderam a fazer citação direta e indireta. Você não pode ir lá no autor, você não pode ir lá no artigo, copiar o parágrafo e colar aqui no seu trabalho, porque isso aí é plágio. O que você tem que fazer? O discurso indireto do texto, como eu ensinei vocês, com aquelas frasezinhas. Você vai mudar sinônimos, você vai mudar frases sem mudar o sentido da frase e colocar em si a parte principal. Espera aí. Gente, quando eu tô com a tela aberta, eu não consigo ver a mensagem, tá? Vocês me chamam. Abre o áudio e me chama, porque não abre, tá? Eu não consigo ver. Então, aqui, ó. A gente vai verificar aqui que vocês vão fazer cada parágrafo utilizando as citações indiretas que vocês fizeram. Tenta evitar a citação direta. Beleza, fiz aqui bonitinho. Os objetivos já estavam feitos. Mas eu preciso de fazer minha revisão bibliográfica. Como que eu vou fazer a minha revisão bibliográfica? Ou o meu referencial teórico?
Primeira coisa, eu tenho que saber qual é o objetivo do meu trabalho. O que eu vou ter que apresentar para o autor, o leitor. O título desse trabalho aqui é a importância do contador para o terceiro setor, algo assim. Então, primeira coisa que eu vou fazer no meu referencial teórico, né? Primeira coisa que eu vou fazer na revisão da literatura, vou fazer um tópico chamado terceiro setor, para que as pessoas saibam que terceiro setor são as empresas sem fim lucrativo, né? Então, eu vou ter lá um tópico sobre terceiro setor. Segunda coisa que eu tenho que ter no meu tópico do referencial teórico, eu preciso ter a história do terceiro setor. Quando foi criado? Onde? Por quê? Quais são as empresas que fazem parte dele? Beleza, fiz isso. Terceiro tópico, sobre o contador, aí no terceiro setor, que é o que se espera desse trabalho. Então, desafios, relevância, isso aqui vai vir nos resultados, mas no TCC1, eles precisam de fazer o referencial, a teoria, para você chegar no resultado. Então, quando eu venho aqui, revisão da literatura. O que é o primeiro parágrafo? Primeiro, eles explicaram o que é contabilidade. Tem gente que não sabe o que é contabilidade. Então, veio o conceito do que é contabilidade, citação indireta, citação direta com mais de 3 linhas. Igual vocês aprenderam já. Quem não aprendeu tem que assistir os vídeos das aulas, hein? Aí, segundo, tipos de sociedades, porque aí vai explicar o que são setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, para eu chegar no tema. Isso aqui ainda está na revisão da literatura. Explicou o que é o terceiro setor aqui, quando surgiu. Depois disso, na revisão da literatura, eles colocaram aqui quais são as empresas que fazem parte do terceiro setor. Então, igreja, assembleia, hospital, conselho. E aí eles desenvolveram essa revisão da literatura para que o público leia e saiba, né, que são a parte de utilidade pública, que são as organizações, e aí por diante. Então, essa revisão da literatura, ela é de acordo com o que tem nos seus objetivos, né? Só que o que eu estou buscando na revisão da literatura? Eu estou buscando conceitos, eu estou buscando autores que falam sobre o que é o meu trabalho. É isso que vai estar na minha revisão da literatura, ou no meu referencial teórico, ou na fundamentação teórica. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Sim, professora. E aí, é igual você falou, a revisão da literatura a gente pode encontrar no Google Acadêmico também? É Ou no a gente. Google Acadêmico, Amanda. É lá que vocês vão achar os artigos, né? Você não vai achar mais nada no Google normal. Não, e aí a gente tem que ler os livros também para fazer a citação. Isso, você vai ler o artigo, vai buscar no artigo aquelas partes que te interessam, e você pode olhar no próprio artigo quem é o autor daquela parte que você gostou. Você vai lá na referência dele, você pode copiar e jogar e achar o artigo daquele autor, certo? Então, assim, a gente vai. Deixa eu fazer um exemplo para vocês sobre isso. Mas agora é tudo composto pelos artigos que vocês estão encontrando, certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui qual é o outro TCC que eu abri. Aqui, da agronomia. Um exemplo. Então, as meninas foram. Esse aqui é o trabalho da Cainara. Vamos lá na parte da introdução que eu ensinei vocês. As meninas aqui estão fazendo um trabalho sobre o morango. Eu estou explicando da agronomia porque nós temos alunos da agronomia nessa turma também. Então, primeiro parágrafo, as meninas explicaram o que é o morango, né? O que é essa planta, onde eu encontro ela. Em vez de falar sobre o histórico, eles estão falando diretamente da planta. Como ela é, quanto é o tempo,
lá na lavoura, quanto tempo demora, e eles explicaram bonitinho. Da mesma forma do trabalho de vocês, objetivo geral, objetivo específico. Ok. O que as meninas têm que escrever no referencial teórico? O que é o morango? O que é essa planta? De onde ela vem? Se ela gosta de água, se não gosta? Coisas que o público vai ler e vai entender sobre isso, sobre o desenvolvimento desse morango, como que ele é. Então, o que vai vir aqui no referencial teórico delas? Ó, cultura do morango, que elas falam sobre a história, quando que o morango chegou nas Américas e tal. O exemplo. Prática do morango, desde quando, como que é feito, né? Exigências hídricas, porque se você molhar todo dia vai morrer. Quais são as principais pragas no Brasil? Então, elas fizeram as principais culturas para que as pessoas leiam e entendam sobre isso, a importância desse morango, como é esse morango. Então, isso é o referencial teórico, certo? Até então, não se falou resultado, você está fazendo um referencial sobre o que é importante, certo? Até aqui vocês estão entendendo? Precisa de mais algum exemplo? Eu entendi. Beleza? Então, olha só, olha a diferença. Introdução são parágrafos que introduzem todo o seu trabalho. Então, na minha introdução, eu tenho que ter o conceito do meu tema. Na minha introdução, eu busco um pouquinho sobre o histórico do meu tema no mundo, um pouquinho sobre o histórico do meu tema no Brasil. Eu vou tentar buscar partes favoráveis, partes não favoráveis. Vamos dar um exemplo para vocês fixar que está bem fácil agora na cabeça de vocês. Olha só. Vamos fazer um TCC agora, direto na cabeça. Problemas enfrentados por alunos durante os estudos na pandemia da Covid-19. Beleza, esse é nosso tema, nosso título. O que vai vir na minha introdução? Primeira coisa, vai vir falando, né, que no ano de 2019, em Wuhan, na China, surgiu um caso de uma variante de uma gripe que era do ramo, né, dos vírus do SARS-CoV, que já existiam em vários lugares no mundo e existiam também em animais, como cachorros, etc. Só que essa nova variante apareceu e foi chamada de SARS-CoV-2, né? Então, porque ela era um pouco mais contagiante que os outros. No dia 14 de março de 2020, foi apresentado o primeiro caso, né, de Covid no Brasil. E assim foi instalada a pandemia com algumas restrições para a população. Aí, terceiro parágrafo. Devido ao SARS-CoV, que é um vírus, aí explica tudo sobre o vírus, fala o conceito dele, como ele é, de que lado que ele afeta, tal. Aí vem as principais formas de prevenção o isolamento social, o uso de máscara, isso, aquilo. Falamos as principais formas. Aí você pode vir lá na introdução, principais formas de contágio, principais tal coisa. Devido à importância de se estudar sobre isso, o trabalho se torna totalmente relevante. Então, fiz uma introdução sobre o tema, certo? Aí, no finalzinho da minha introdução, eu vou colocar o que eu espero, que é verificar, né, lá no seu objetivo, como a Covid afetou as aulas, né, de alunos das faculdades durante o período de aula remota. Um exemplo. Então, eu fiz toda essa introdução. Cheguei lá, fiz meus objetivos, né? Verificar como a pandemia afetou as aulas, o aprendizado dos alunos, analisar como os professores reagiram e as aulas aconteceram na pandemia, analisar quais são as principais dificuldades dos alunos, colocando lá nossos objetivos. Referencial teórico, o que tem que vir? Primeiro parágrafo, Covid-19.
Então, vai falar tudo sobre o vírus da Covid-19. Aí vai vir lá, segundo tópico do referencial teórico, formas de contágio. Terceiro tópico do referencial teórico, formas de prevenção. Quarto tópico, né? Aulas versus Covid. Então, vai falar um pouquinho sobre isso. Quinto tópico, dificuldades encontradas pelos alunos durante a pandemia. Então, eu consegui estruturar meu referencial teórico todinho de acordo com esse tema que eu organizei para vocês agora. Ficou claro? Conseguiram entender? Gabriel, pergunte. Professora, minha pergunta é uma dúvida minha que eu fiz sobre a citação. Uhum. Por exemplo, eu li um artigo, e nesse artigo tem uma citação indireta de um autor, tipo, segundo Sá, aí blá, 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 uma coisa lá. Certo. Aí eu quero fazer uma citação direta desse artigo. Aí eu ponho lá, segundo Sá, aí eu pego no final da citação direta o nome Não do pode, artigo que eu estou Gabriel. lendo ou do autor que fez a mesma citação. Ou não Não pode pode? fazer uma citação direta de um artigo indireto que você está lendo. Vamos lá? Vamos entender isso? Deixa eu abrir aqui o Google Acadêmico. Entendi, obrigado, professor. Vou abrir aqui para você, que já tira a dúvida de quem mais tiver. Então, eu vim aqui. Qual que é seu tema, Gabriel? Custo na tomada de decisão. Custos? Na tomada de decisão. Ah, eu já pesquisei isso em outra aula. Certo. Custos na tomada de decisões gerenciais. Vamos dar um exemplo. Entrei aqui no artigo. O artigo, esse artigo, eu vou lá buscar onde está escrito PDF para eu poder baixar. Nesse momento aqui, não está para mim disponível, porque o PDF era para estar escrito aqui, ó. Então, quer dizer que o dono desse artigo tirou ele de circulação. Vamos buscar outro aqui. Esse aqui, vou buscar onde está escrito PDF, busquei, está aqui, ver, ou eu posso clicar aqui em PDF. Entrei. Esse aqui não é um artigo, é um TCC, mas eu vou achar uma citação para você. Certinho, Então, obrigado. eu gostei muito dessa citação aqui do Fioro e do Henrique. Peraí. Deixa eu achar uma outra. Aqui. Ducati falou que a contabilidade por meio do custo variável e do custo não sei o quê, é a integração das ferramentas. Eu entendo tudo sobre isso. Então, olha só. Ducati 2006. Eu gostei desse texto, mas quem está citando o Ducati é o rapaz que fez esse TCC. Então, o que é o certo eu fazer? Eu vir aqui na referência bibliográfica, pegar o texto do Ducati, jogar no Google Acadêmico e baixar aqui o texto do Ducati que está aqui. E aí eu consigo fazer uma citação direta dele, porque eu estou falando do artigo dele. Aí eu consigo. Agora, se eu não tenho o original dele, vai acontecer de você fazer a citação da pessoa que citou. Então, existe uma forma de se fazer que eu uso a palavra pude, que é uma forma de citar, né, outros trabalhos. O que eu sugiro para vocês? Sempre procurem o texto original. Não encontrou? Tentem tomar muito cuidado para não mudar tanto o sentido da frase. Então, você veio aqui, pegou essa frase, você não vai fazer uma citação direta, porque a citação direta é aquela que vai dar plágio depois. Então, você vai fazer uma citação indireta sobre isso. Você poderia mudar aqui, ó. Cavalcante 2013 fala que empresas têm apresentado atividade operacional. Então, a gente pode pôr assim, atividades operacionais são demonstradas cada vez mais
por empresas de formas complexas. O que precisaria de mais estudos e mais produções. Um exemplo. Então, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, e colocar Cavalcante, vírgula, 2013. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, mas eu tento evitar, porque eu não sei se a pessoa que citou o Cavalcante aqui já não mudou muito a frase. Mas eu posso fazer isso aqui sem mudar o sentido da frase, certo? Eu posso fazer isso aqui sem mudar o sentido da frase. Mas o correto é eu achar o texto do Cavalcante e já fazer diretamente do texto original. Deu para entender, Gabriel e o restante da turma? Entendi sim, professora. Obrigado. Certo? Para alguém também, algum de vocês, eu acho que foi da pedagogia, me mandou perguntando sobre isso. Quem que eu cito? Quem que eu vou citar? Você vai citar o Cavalcante, certo? Porque é o Cavalcante que você está fazendo. Quem citou o Cavalcante? Foi aquele artigo. O certo era eu falar, eu li o trabalho do Cavalcante no trabalho do Silva. Então, a gente usa Cavalcante, Apud e Silva. Mas eu quero que vocês tentem achar os originais, tá bom? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Beleza? No momento eu entendi, Glorinha. Então, olha só. Falamos ao teórico, relembramos as outras partes e agora a gente vai falar da metodologia. Eu tenho 5 minutos para falar da metodologia para vocês antes da aula acabar. Então, olha só. A metodologia é a forma com que eu vou chegar a meus objetivos. Então, eu tenho a forma de trabalho que ele é quantitativo, que é aquele que eu trabalho com questionário, que eu vou para o campo plantar um morango, que eu trabalho com plantações, que eu trabalho com números, que eu tenho que ir lá e anotar tudo no campo. Ele é quantitativo. E eu tenho um trabalho que ele é qualitativo, que normalmente ele é aquele estudo que você não sai de casa, que você vai fazer essa pesquisa normalmente pelo seu computador. Então, o trabalho de vocês, ele pode ser um trabalho qualitativo de origem bibliográfica, que é um trabalho que vocês vão pesquisar no computador, no Google Acadêmico, sobre os objetivos, o que você quer. Você não está saindo para campo para trabalhar, para estudar de outra forma. Então, é dessa forma que a gente vai pensar na nossa metodologia. Deixa eu... Ó, aqui é um trabalho de campo da agronomia. Quando eu tenho um trabalho de campo, nele eu tenho que falar onde que o experimento vai ser realizado. Nele eu tenho que falar quantos as meninas estão fazendo morango, né? Ó, o experimento será conduzido no mês tal, na Faculdade Fama, que localiza em tal lugar. O trabalho é implantado em tal lugar. Vão ter 5 tipos de planta, cada uma delas vai receber tanto de água, né? O saquinho de cada planta, ele vai ter essa quantidade aqui de material. Nós devemos desenvolver tanto, vai ser aguar 3 vezes por semana. Então, eu tenho que explicar tudo que eu preciso na minha metodologia. Isso é um trabalhinho da agronomia. Agora, vamos para o de vocês. Espera aí. É porque eu tenho aluno da agronomia e da engenharia aqui. Vamos pensar num outro da engenharia, da Aline. A Aline está falando sobre fiscalização, sobre a parte investigativa. Ó, ela colocou: a pesquisa é uma abordagem investigativa com a finalidade
de questionar, indagar tal coisa. Aí ela coloca o autor que fala o que é a pesquisa exploratória. Ela explica que a pesquisa vai ser realizada nos meses, né, de fevereiro a dezembro, que os principais sites que ela vai utilizar são o Cielo, o Google Acadêmico, né? Cada um desses aqui. E ela entra falando sobre o que ela espera desse trabalho e que ele vai ser bom em relação à ética. Então, a minha metodologia, eu não posso esquecer de colocar informações importantes sobre esse trabalho. Então, olha só aqui, ó. A pesquisa, ela é qualitativa, com abordagem de revisão bibliográfica, que a maioria de vocês é desse jeito aqui, que, segundo o Gil, no ano de tal, fala que a pesquisa qualitativa é isso. Então, o Gil explica o que é a pesquisa qualitativa. Depois vem a pesquisa descritiva, né, que é qualitativa descritiva, onde ele explica para você o que é uma pesquisa descritiva. A abordagem será, porque é TCC1, né, buscará as riquezas de tal coisa, a pesquisa qualitativa, segundo Marconi Lakatos, é tal coisa. A finalidade dela é apresentar fundamentação, vai ser realizada em 2020. Os principais sites de pesquisas foram Google Acadêmico, Cielo, Jornal. Então, essa aqui é uma estrutura de metodologia do TCC 1. Deixa eu ir mais um aqui para vocês. Espera aí. Não, deixa eu mostrar lá na plataforma. Calma. Ó, professora, mas cadê esses autores? Você pode pesquisar na internet os autores que falam sobre as metodologias, ou você vai abrir aqui, ó, metodologia, tipos de pesquisa. Quando você abrir, vai vir aqui, ó, Gil, no ano de 2008, ele explica os tipos de pesquisa, ó. Pesquisa exploratória, será se o seu é esse? Pesquisa descritiva, será se é essa? Pesquisa explicativa, será se é essa? Pesquisa bibliográfica, a maior parte da de vocês, ela vai ser bibliográfica. Pesquisa documental, pesquisa experimental, vai ser um levantamento. Então, aqui eu tenho todos os tipos de pesquisa, segundo o Gil. Aqui é a referência dele, ó. Você vai citar Gil 2008, e aqui está a referência dele no final. Professora, mas eu queria um pouquinho mais sobre isso. Então, o que você vai fazer? Como fazer a minha metodologia. Cliquei. Então, aqui ele fala um pouquinho sobre cada parte, se você vai ter um questionário, se você não vai ter, qual é a forma, que ela tem que ser clara, ela tem que ser assim, assim, assim. Tem que ter experimentação. Então, aqui explica cada uma dessas partes, ok? Vocês têm, então, os materiais aqui falando sobre como será o trabalho de vocês. Então, o que é que tem que vir na minha metodologia? Isabela, primeira vez que eu dou aula para o jornalismo, amor. Semestre passado era outro professor, então, assim, eu não tenho um exemplo pronto, tá? Mas é do mesmo jeito, certo? Então, o que vai vir? Vai vir falando o que é. Seu trabalho é do tipo o quê? Qualitativo ou quantitativo? Vou anotar aqui no chat, ó. Qualitativo ou quantitativo? Vocês vão colocar se ele é qualitativo ou quantitativo. Vocês vão colocar para mim se ele é descritivo, se ele é revisão da literatura. Se ele é revisão da literatura. Você vai colocar para mim o que algum autor explica
sobre o que é seu trabalho, o que é qualitativo e revisão bibliográfica? Então, vocês vão colocar lá o que ele vai falar sobre o que é qualitativo, o que é revisão bibliográfica, vocês vão explicar sobre isso. Beleza. Qual o período da pesquisa? Então, vocês vão colocar lá que o período vai ser de fevereiro a dezembro de 2022, né? Quais são os principais sites pesquisados? Então, vocês vão colocar lá Google Acadêmico, Google Cielo, BIREM, Associação do Jornalismo, Organização Mundial da Pedagogia. Então, vocês vão colocar os principais sites. Depois, vocês vão colocar quais as principais palavras-chave. Então, quais as principais palavras-chave que vocês usam? Se seu tema é autismo, então é autismo, espectro. Ou seu tema é sobre jornalismo esportivo, então vai vir esporte, comunitário, entrevista. Então, vocês vão utilizar palavras-chave que são aquelas que você coloca no Google Acadêmico e no Google Acadêmico você consegue pesquisar as coisas, né? Você vai colocar como se fosse uma receitinha de bolo na sua metodologia, para que qualquer pessoa que leia consiga depois fazer qualquer tipo dessa pesquisa sua. Então, qualquer pessoa que lê, ela consegue transcrever sua pesquisa. Então, por isso tem que estar um passo a passo certinho sobre como que você vai realizar. Sempre no futuro. Então, esta pesquisa será de abordagem qualitativa, de revisão bibliográfica, que, segundo o Gil, é a pesquisa orientada de tal forma, onde revisão da literatura, segundo Marconi Lacatus, 2000 e tanto, é aquela pesquisa de tal forma. Os principais sites de pesquisa utilizados foram Google Acadêmico, Cielo, Associação Nacional do Autismo, do Jornalismo e tal. As principais palavras-chave utilizadas foram pandemia da Covid-19, coronavírus, isolamento social, né? O exemplo. Esta pesquisa será realizada de fevereiro de 2020 a dezembro de 2022, ou 2022 a 2022, né? Porque é um ano o seu trabalho TCC 1 e 2. Essa pesquisa é de extrema importância porque ela aborda toda a referência ética. Então, vocês vão fazer um passo a passo desta pesquisa de vocês, aí da forma com que eu coloquei para vocês aqui no chat, né? Você vai colocar período, principais sites, principais palavras-chave. Então, vocês vão tentar buscar dessa forma. Eu vou tirar foto de uma dessas metodologias e vou colocar para vocês lá no grupo, ok? Combinado? Para vocês adequarem de vocês. Eu sei que a nossa aula acabou, mas deu para entender? A gente revisou a introdução, revisou referencial teórico, né? A gente falou sobre referencial teórico, nós falamos sobre metodologia, nós falamos sobre objetivos, então a gente fez uma recapitulação de tudo que veio. Então, só para a gente lembrar, dia 17 é só a parte que vocês... Cadê? Introdução e metodologia, né? Introdução, eu não sei se vocês conseguiram. Na última aula eu falei para vocês já irem fazendo, que é aquela parte de citação. Vocês vão postar até onde vocês conseguirem. Mas a postagem da próxima versão já tem que estar um pouco mais completa, ok? Lembra que a partir de agora, tudo que vocês postarem, vocês postam no modelo.
Então, vão sempre acrescentando no mesmo arquivo cada uma das fases. Certo? Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Aproveitem agora, porque semana que vem eu não vejo vocês porque é feriado. Vocês podem colocar, né, sobre isso vocês podem assistir. Tem o vídeo também como fazer aqui, ó, Isabela, não só a aula. Vem aqui na nossa biblioteca de vídeo, ó. Tá assim, cadê ela? Pera, que eu não tô achando. Tema, referencial, metodologia do seu TCC em 3 passos. Na hora que você clicar aqui, tem o professor do TCC Sem Drama, que ele explica também rapidinho, ó, 5 minutinhos, tá? Tem ele aqui que ele ensina rapidão. É o TCC Sem Drama, que é um site muito bom que fala sobre o TCC. Mas tem os vídeos de apoio, pode perguntar, mas eu vou colocar uma fotinha para vocês de um modelo lá no grupo. Jordana, você quer perguntar? Paulo? Eu vi no, mo- Eu. Diga, Jordana. eu vi no modelo que tem uns lugares para colocar imagens. Eu não entendi o que seria aquelas imagens. Não sei se você ainda vai chegar lá, mas. Vou chegar lá, calma. Imagem é se você tiver uma figura dentro do seu tema. Então, você está falando de autismo, você quer colocar uma foto de um garoto com autismo, você quer colocar uma foto do símbolo do autismo, então tem os locais das figuras, tá? Então, assim como São tem também de tabelas. Mas, isso. E mas são não é imagens, as figuras. São imagens do Google mesmo que eu fui encontrando de acordo com o meu tema? Ou eu que sim, tenho que tirar essas imagens? Porque a gente pode não pode ir ser. em campo. Pode ser do Google ainda, mas eu ainda vou chegar lá, tá? Vai ser lá para a segunda versão, eu vou ensinar vocês como fazer essa parte bonitinha para vocês. Mas por enquanto eu preciso do texto. Quando vocês tiverem o texto, aí na próxima aula eu já ensino figura, tabela e etc. Combinado? Mas se Combinado, for achando obrigada. algumas coisas boas, você já salva na pastinha. Você gostou de uma figura sobre seu tema, já salva o texto de onde você tirou o link, né? Para você referenciar ela, e aí você já salva ela numa pastinha. Combinado? Professora, Diga, Paulinho. quando a senhora visualiza o nosso trabalho, a senhora responde alguma coisa ou não? Por enquanto, não, porque senão eu entro na função do seu orientador. Aí, por exemplo, se eu olho lá e falo, Paulo, seu objetivo não tá bom, e seu orientador olha e fala, tá ótimo, Paulo, aí você fica doido, né? Porque você vai ter duas pessoas falando em funções diferentes, por exemplo. Então, o que que eu faço? Qual que é a minha função? Eu sou professora de TCC que te ensina a estrutura. Como fazer, como começar, exemplos e etc. Mas quem corrige o seu texto, se ele está correto ou está errado, é o seu orientador, que ele é o professor da área, né? Então, seu professor vai olhar e vai falar assim, ó, Paulo, tá legal. Paulo, não tá legal. Paulo, reescreve. Ele vai fazer isso. Qual ponto que eu entro nessa correção? Quando vocês postarem essas primeiras versões, aí vai ser nossas aulas presenciais lá na faculdade, onde eu vou chamar um por um e vou olhar toda a estrutura da ABNT e vou ajudar vocês a colocar bonitinho, para vocês não perderem nota com a ABNT. Mas normalmente a parte assim que eu ajudo é um português que está errado. Vou dar um exemplo, você escreveu uma coisa que está ambígua e eu coloco um português melhor para você. Eu te ajudo a reescrever o parágrafo, mas eu não posso falar para você assim, ó, Paulo, tá errado. Quem fala isso é seu orientador. Entendeu? Sim, entendi. Certo? Porque senão você fica doido. Se eu falo para você, tá ótimo, Paulo, aí seu professor vai lá e risca tudo e faz um X. Gente, eu sei que já passou 12 minutos do término da aula. Eu quero desejar para vocês uma feliz Páscoa. Que Jesus abençoe vocês na casa de vocês. Aproveitem. Se vocês precisarem de mim, tô lá no grupo, pergunta, tira foto. Não precisa ter vergonha, tá? Ainda mais que a gente vai ficar 7 dias, 15 dias sem se ver. Combinado? Deus Combinado. abençoe vocês. Fiquem com Deus. Beijo, bom feriado para todos. Até mais.
E eu Bom continuo feriado, aqui feliz Páscoa. com meu dedinho para cima, lindo. Vamos junto. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus, tá? Com Deus. Não deixe o Beijo. cachorro chegar perto. Não vou deixar, que agora eu fiz uma barreira de cadeira aqui.